Já pensou ser capaz de analisar o histórico de um profissional de desenvolvimento e saber se realmente faz sentido o apply dele naquela vaga específica, se ele realmente entende sobre aquelas tecnologias que são pedidas ali por aquela demanda e se realmente esse fit entre a vaga e o perfil desse profissional fazem sentido? Bom, no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas que podem dar algumas pistas para as respostas dessas perguntas. Então fica comigo que tá bem interessante. Fala Tech Recruiters, Augusto com vocês. E pessoal, antes de mais nada, eu quero agradecer a todo mundo que está curtindo o canal, se inscrevendo, ativando o sininho, porque o canal está crescendo bastante, está sendo assim fantástico acompanhar a comunidade crescer dessa forma. E se você puder dar aí um help pra gente e continuar fazendo o canal crescer, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho e também vem participar do nosso grupo no Telegram. O link do grupo tá na descrição do vídeo. Mas com os avisos de paróquia dado, bora pro vídeo. Galera, como eu disse no começo do vídeo, eu vou passar algumas dicas para vocês conseguirem fazer essa primeira análise ali do perfil do candidato, principalmente olhando para o histórico dele para saber se realmente faz sentido, né, ele fazer o apply para aquela vaga. E uma das coisas interessantes aqui que eu vou passar para vocês é em relação à arquitetura ao qual aquela vaga está exigindo que o candidato tenha conhecimento. Então, baseado no histórico daquele candidato, a gente consegue ter uma ideia, uma pista se realmente ele entende daquela arquitetura, se realmente ele já trabalhou com aquele tipo de arquitetura. Imaginando um exemplo onde uma vaga exige ali conhecimento sobre arquitetura de microserviços, uma coisa que a gente pode fazer é olhar para o histórico daquele candidato e olhar as empresas onde ele passou, as empresas em que ele trabalhou, para saber se realmente foram empresas grandes. Por quê? Geralmente são empresas maiores que trabalham nesse sistema de arquitetura, né, de microserviços. É muito difícil uma empresa de pequeno porte utilizar esse tipo de arquitetura, até porque a ideia dessa arquitetura de microserviços é você realmente ali ter microserviços, né, componentes de um sistema espalhados, e esses componentes eles são então gerenciados por equipes, né? E essas equipes ali possuem autonomia sobre aquele componente, então novas features, problemas que acontecem naquele componente, é essa equipe que vai tomar conta. Então nesse caso você visualiza um cenário que não bate muito com o apply que ele está fazendo naquela vaga de microserviços quando ele se autoproclama ali capaz de trabalhar naquele tipo de arquitetura, falando por exemplo que tem experiência com aquele tipo de trabalho. Então aqui a gente já consegue ver uma primeira inconsistência, mas que não necessariamente significa que aquele candidato não possua conhecimento a respeito de microserviços. Mas é um ponto aí a se considerar na hora de você analisar o perfil daquele candidato, porque realmente não faz muito sentido ele ter trabalhado ali em arquiteturas de microserviço profissionalmente, mas ao mesmo tempo o histórico dele constar apenas em empresas menores onde ele passou. Então esse é um ponto importante a ser levado em consideração. Seguindo ainda esse exemplo de microserviços, onde a gente está analisando esse perfil de um possível candidato, um outro passo que a gente pode fazer para tentar confirmar mesmo se realmente ele entende daquele tipo de arquitetura é tendo uma conversa com aquele candidato e realmente entendendo por que ele teve aquela experiência, como que se deu essa experiência. Uma coisa que a gente pode perguntar, por exemplo, para o candidato é como que funcionava o trabalho dele no dia a dia, né? Como que funcionava a estrutura organizacional ao qual ele estava inserida. Então, por exemplo, se ele estava ali em uma estrutura organizacional onde o gerenciamento era top-down, né? Ou seja, uma pessoa ali passa as ordens, ela conhece tudo a respeito do sistema e o pessoal ali só executa as tarefas. Não tem aquele sistema de autogerenciamento da equipe, não tem várias equipes espalhadas trabalhando simultaneamente. Então
Essa é uma questão que também pode ser levantada, porque realmente, para que exista, né, a arquitetura de microserviços naquela experiência onde o candidato trabalhou, é necessário que a estrutura organizacional seja uma estrutura horizontal, ou seja, não existe uma pessoa ali que comanda tudo, que detém o conhecimento e passa as tarefas para todas as outras pessoas do setor do desenvolvimento. Na verdade, em uma arquitetura de microserviços reais, essa estrutura horizontal é totalmente ao contrário, né? Você tem ali, na verdade, várias equipes, né, que são autogerenciáveis. Essas equipes, elas possuem ali team leader, tech lead, QA, que fornecem ali para eles todos os atributos para que eles funcionem de forma autogerenciável, né, de forma independente. Então esse também é um ponto a se considerar na hora de ter uma conversa com o candidato, né, entender realmente como que era a experiência dele nessas empresas por onde ele passou e que ele diz que teve essa experiência, né, com a arquitetura de microserviços. Isso é interessante porque se você enxergar mais uma inconsistência, então se ele falar para você que na verdade era uma pessoa só que mandava as tarefas para todos, que não existia várias equipes trabalhando de forma paralela e independente, na verdade essa pessoa teve experiência com arquiteturas monolíticas. Então esse aí também é um ponto a se considerar na hora que você vai fazer essa análise, né, do histórico do candidato, para entender como que era o dia a dia dele, para ver se realmente faz sentido o fit ali do perfil dele com a vaga que está sendo oferecida. Uma terceira coisa que pode ser ali questionado para o candidato, olhando, né, para o histórico dele, é perguntar como que se dava o trabalho dele no dia a dia em relação à codificação. Então ele escreve o código, ele pede para alguém revisar. Como que funciona esse sistema de revisão? É muito fácil para o candidato apenas responder, por exemplo, eu escrevi o código e mandava eles revisarem. Não. Na verdade, a resposta pode ser um pouco mais complexa. Quando nós estamos falando de microserviço, talvez uma mudança em um componente pode afetar, por exemplo, a forma como um outro componente vai trabalhar. Então ele precisa algumas vezes de revisão de código, não só de pessoas do próprio time dele, mas também de pessoas de outros times que tomam conta desses outros componentes e que podem eventualmente serem afetados por aquela mudança que ele está fazendo naquela parte do código específico, que em teoria afetaria a princípio somente o componente onde a equipe dele trabalha. Mas uma coisa interessante que eu já falei, mas eu acho que vale a pena ressaltar, é você realmente investigar, perguntar para aquele candidato como que era a cultura organizacional das empresas por onde ele passou e especialmente as empresas onde ele diz que teve experiência ali com a arquitetura de microserviços. Isso imaginando o nosso exemplo aqui, onde a vaga exige conhecimento em arquitetura de microserviços. Porque essa questão cultural dita a regra se realmente aquele tipo de arquitetura foi utilizada ou não. E se aquela arquitetura foi utilizada em uma cultura que não é colaborativa, que não é horizontal, que é uma coisa mais top-down mesmo, realmente esse tipo de arquitetura talvez ela não tenha sido aplicado da melhor forma possível. Então também já é um indicativo que talvez aquele candidato não tenha tido a experiência real com aquele tipo de arquitetura. Mas é interessante a gente observar essa relação da cultura organizacional com a possibilidade de utilização de um tipo de arquitetura tecnológica ou não. Então, dependendo de como que a empresa é estruturada, ela pode ou não utilizar um tipo de arquitetura para solucionar os problemas através da construção de aplicações e soluções. Bom, por hoje é isso. Espero que esse vídeo ajude você aí na hora de fazer a análise de históricos de candidatos. É claro que a gente utilizou um exemplo de microserviços, mas se você, por exemplo, estiver oferecendo uma vaga onde a arquitetura monolítica é exigida, né, o conhecimento sobre esse tipo de arquitetura é exigida, é fazer a análise totalmente ao contrário, olhando, por exemplo, o histórico, se ele é top-down, se exigia ali apenas uma equipe para desenvolvimento do sistema. Ou seja, é praticamente o contrário de tudo que eu falei aqui sobre microserviços. Bom, mas é isso, espero que você tenha gostado e lembrando mais uma vez que se curtiu, deixa aí o joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar todas as novidades aqui com a gente. E lembrando mais uma vez que eu não vou sossegar até que você atinja o próximo nível. Até mais!